Como diminuir o pânico de falar em público? Como acabar com a ansiedade nas situações novas? Você sabia que existem alguns monstros da vida real que superam em muito as mais terríveis criaturas de Hollywood? Gente, tem pessoas que ficam ansiosas na igreja quando convidados para fazer uma homenagem, para fazer uma leitura, ou mesmo quando tem que fazer um brinde. Uma outra situação bem comum, pensa comigo, que faz disparar a ansiedade e o medo, é quando a gente tem que falar com alguém que representa uma autoridade. Esse é o nosso tema de hoje. Estratégias para lidar com a ansiedade e o medo para você conseguir falar melhor. Eu vou contar uma coisa para você. O que as pessoas temem mais na tarefa de falar em público ou dessas situações que geram isso é a reação física ou os sintomas. E quais são esses sintomas? Bom, na verdade não é um sintoma, é uma cascata de sintomas físicos. Voz trêmula, sudorese, fica vermelho, fica com dificuldade de respirar, fica sem fôlego. Você não vai acreditar, tem gente que fica com tontura, náusea e problemas até gastrointestinais. Além dessa cascata de sintomas físicos que são provocados pela ansiedade, a mente também, ela fica inundada de pensamentos de medo. E esses pensamentos, muitas vezes, eles são automáticos e, claro, obviamente são negativos, como o que as pessoas vão pensar de mim, vão pensar que eu sou estúpido, vão descobrir que eu não sei nada, como é que eu vou sair dessa? Eu vou te explicar o que acontece quando inicia esse ciclo vicioso, né? Corpo e mente. Bom, primeiro, gera uma dúvida, né, se você vai conseguir ou não lidar com essa situação. Depois, começam os sintomas corporais. Eles começam a aumentar, então começa uma taquicardia, um tremor, as mãos ficam geladas e a mente começa a ficar alerta. E o monstro começa a aumentar. Consequentemente, o medo é sentido novamente e o corpo amplifica os sintomas. Como resultado, o que acontece? Muitas pessoas, você já deve ter passado por isso, evita a situação. Por exemplo, se for para falar em público, adia ou pede para alguém ir fazer. Aparece dor de cabeça, aparece dor nas costas, tem gente que fica gripado. Bom, o que acontece quando você deixa de fazer a situação? Vem um alívio imediato que é prejudicial. Faz você afastar dos seus compromissos, né? O comportamento te afasta dessas situações desagradáveis. Mas você se afastar dessas situações não vai te ajudar em nada, porque da próxima vez que você tiver que falar ou tiver que enfrentar uma situação dessa, o medo talvez seja muito maior, não é? Pensa bem, no momento em que você se afasta, como no nosso exemplo de fazer uma apresentação em público, os seus sintomas negativos, eles diminuem, não é mesmo? Geram um sentimento de bem-estar, mas olha só o que acontece depois. O problema original, o problema de falar em público vai aumentar, porque você vai ficar com muito mais medo de falar em público. Você vai se afastando, por exemplo, cada vez de atingir o seu objetivo. Mas, felizmente, existem muitas maneiras saudáveis de você aprender a diminuir esse medo, esses sintomas. Vamos então a um estudo, né? Tem algumas estratégias que são interessantes para você aprender a lidar com essa ansiedade e o medo, né? E aumentar um pouco mais essa autoestima e autoconfiança. O corpo e a ansiedade. Vamos entender como funciona esse mecanismo e aí melhorar isso para você. Nos momentos de ansiedade, nós nos preocupamos muito com o que está acontecendo no nosso corpo.
né? Então, o primeiro passo é parar de temer essas reações físicas, pois esse medo aumenta ainda mais os sintomas. Lembra da cascata dos sintomas que eu falei? Observa essas sensações sem se exaltar. Aceite esses sintomas, aguente a onda de ansiedade. Para que você possa conseguir fazer isso, é preciso lembrar que, embora esses sintomas eles sejam desagradáveis, eles não vão causar mal nenhum, não vão te prejudicar. E depois de um pico de ansiedade máxima, né, esses sintomas vão inevitavelmente reduzir. Cuidar da respiração, por exemplo, é uma coisa interessante. No vídeo passado, eu dei uma técnica de respiração. E se você não assistiu, é importante que você faça. Tem um link aqui embaixo para você assistir. Procura treinar, não é? Treinar para isso se tornar um hábito, para que você possa realmente utilizar na situação que você mais precisar. Muitas pessoas, na situação aguda, usam a respiração de forma errada, fica rápida, fica irregular ou fica superficial. E esses sintomas vão dar para o cérebro uma ideia de emergência, o que pode também ir aumentando para você essa sensação ruim. E se você usar a respiração correta, esses sintomas vão diminuir. Vou te dar um exemplo prático, rapidinho. Se você aprender o respirar e o inspirar, você pega uma frase, por exemplo, eu estou calmo, ou ok, eu vou me descontrair. E aí você vai, inspira, e na medida em que você inspira, você pensa na palavra, ok, eu estou calmo. E ao soltar o ar, você então vai imaginando o estresse, o tremor, indo embora. E isso você vai fazendo várias vezes, até que o seu corpo comece a entrar num estado um pouco mais tranquilo. E isso tudo é feito através da respiração. Quando você treina, você consegue usar um pouco mais rápido, né? Se você fica tenso, o corpo se coloca em alerta, né? E imagina que alguma coisa vai acontecer. Então, é importante que você trabalhe essa respiração, que avise o corpo que nós não temos nenhum perigo. Quanto mais você tiver habituado a usar, mais rápido você vai buscar o relaxamento do seu corpo, a descontração do corpo, tá? Vai enviando mensagens para o cérebro que não existe necessidade de se proteger contra o tão grande perigo. Agora, observe a sua postura, a sua expressão corporal. A nossa postura e a expressão facial, ela tem um papel muito grande nessa expressão do nosso medo. Muitas vezes nós ficamos com as costas curvadas, com o rosto fechado, né? Então, imagina uma pessoa que esteja com autoconfiança, que ela tem uma postura ereta, né? Um semblante, uma expressão de um pouco mais de bons amigos, de bem-vindo. As sobrancelhas não podem ficar franzidas. Às vezes, quando a gente está nervoso, o maxilar fica fechado, a sobrancelha fica tensa. Então, vai se imaginando com um pouco mais de autoconfiança, vai enviando essas mensagens para o seu corpo e que tudo vai correr bem, que você será capaz de lidar com a situação e vai colocando o seu corpo numa posição mais confiante, né? Com isso, a gente ativa o lado mais primitivo do nosso cérebro e vai avisando, não tem perigo. Mas lembre-se, esses treinos a gente precisa usar no dia a dia. Quanto mais você treina, melhor você fica. Você sabe como treinar as melhores expressões corporais? É ir experimentando no dia a dia. Você não pode deixar que os velhos hábitos manchem a sua imagem. Comece a treinar agora. Comece a mudar os seus hábitos agora. No próximo vídeo eu vou tratar um pouco mais sobre essas expressões corporais e como você pode passar
uma boa primeira impressão com ela. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Dessa forma a gente vai fazendo aí a nossa rede de melhores comunicadores. E sabe, eu estou gostando muito de fazer esses vídeos e eu estou recebendo várias mensagens. Eu não paro de pensar em novos temas. Deixe seu comentário aí também embaixo que eu quero te ajudar cada vez mais. Até o próximo coaching.